para além disso, falar de educação também, né? A gente agora pode falar um pouco mais, respirando um pouco mais aliviado, porque acho que muitos de vocês notaram que as redes sociais ficaram agitadíssimas depois dos 2 casos, principalmente, de atentados violentíssimos, um aqui numa escola na Vila Sônia, na região oeste aqui de São Paulo, e depois aquele outro caso em Santa Catarina, em Blumenau. Uma coisa aterrorizante, numa creche em Blumenau, em que 4 crianças acabaram mortas, outras feridas, numa situação inaceitável, né? E difícil mesmo de tentar minimamente entender o que faz com que um ser humano cometa um desatino desse. E de lá para cá, principalmente depois desses 2 casos gravíssimos, e é natural até que haja reações, e quero crer que reações, todas elas bem intencionadas. Imagino que são bem intencionadas, só que algumas bem intencionadas podem causar mais danos do que se mostrarem soluções, né? Então muita gente, eu também vejo com preocupação alguns anúncios que foram feitos em vários estados, em prefeituras também, de colocação de policiais armados, policiais aposentados também, armados na frente dos colégios, aumentar os muros das escolas, sei lá, falaram tanta coisa, colocar cerca elétrica, usar detector de metal na entrada. Você imagina uma criancinha de 7 anos, eu não sei, pode ser que se chegue à conclusão que é o único caminho possível para o momento, mas eu tenho dificuldade em imaginar isso. Chega a criança com a mochilinha dela, ela abre para que o policial, sei lá quem for, veja lá se ela está entrando com... Eu não sei, eu gostaria de não ver isso acontecer. Mas quem sou eu para falar? Eu sou apenas pai, né? E um cidadão que está muito preocupado, como a maioria está mesmo. E para a gente tentar colocar uma luz nesse assunto aqui, vamos falar com uma educadora, a secretária de Educação da cidade de Diadema, aqui no ABC Paulista, a professora Ana Lúcia Sanches, que estuda já há muito tempo essa questão dos relacionamentos nas escolas. Ela, de origem, se eu não estou enganado, é professora de Geografia, mestre em Serviço Social, doutora em Educação e Currículo pela PUC de São Paulo, trabalhou na educação infantil e também no ensino superior, e é com muito prazer que eu cumprimento a professora Ana Lúcia. Professora, muito obrigado por atender o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia para a senhora. Bom dia, Agostinho. É uma alegria estar aqui com você nessa manhã para a gente refletir exatamente sobre essa sua preocupação como pai, como todo mundo hoje, a pensar o melhor, nunca o pior. A gente precisa construir esse mundo pelo lado de cá, pensando o melhor para essas crianças, o melhor para que elas tenham a melhor oportunidade possível e não a mais triste ou mais sisuda oportunidade. É isso. E eu lembro bem, até acompanhei, né? E é difícil esquecer, quem acompanhou de perto... Bom, quem acompanhou de alguma forma fica marcado mesmo. E eu, em 2019, quando houve aquele ataque em Suzano, na escola de Suzano, em que professores e alunos também foram vítimas daquele ataque, eu estive lá acompanhando, enfim, e de lá para cá, logo na sequência, houve o que está havendo agora, mais ou menos, um clamor justificável, e aí promessas e mais promessas, de projetos, enfim, de você tentar reforçar a segurança externa das escolas, e também de tentar criar um ambiente mais amistoso dentro das salas de aula, enfim, dentro do ambiente mesmo escolar. Não aconteceu nada, rigorosamente não aconteceu nada, infelizmente, não foi suficiente aquele episódio trágico de Suzano. E agora, pouco tempo depois, né, a gente teve vários episódios menores, menos graves, mas agora a gente desagou nessa sequência terrível. E eu dizia que a gente agora pode falar um pouco mais aliviado, hoje dia 21, porque acho que nas redes sociais muita gente deve ter acompanhado. Havia rumores de que o dia a dia também de ataques. Parecia ser algo fake mesmo, né? As redes sociais, mais uma vez, prestando um desserviço, mas criou-se um clima. Muita gente não foi para as escolas, outros foram,
com temor. Eu queria primeiro, para começar, professora, saber como é que o seu relato, como foi o dia de ontem? Eu sei que aí em Diadema houve um cuidado especial, não só em Diadema, mas em várias partes do país houve um cuidado especial e tornar o dia 20, que era esse estigma, algo prazeroso e para tentar com que esse dia fosse um início de reaproximação dos alunos e dos pais de alunos com as escolas. Como é que foi o dia de ontem, professora? É isso mesmo, Agostinho. Ontem foi um dia desafiador, eu acho que esse é o termo, né? Eu não dormi tranquila, imagino que ninguém nesse mundo dormiu tranquilo. A gente tem falado muito sobre o clima, né? Que uma coisa é a violência de fato. Nós estamos na cidade de Diadema, uma cidade que tem muitos desafios, mas que também viveu nos anos 2000 lá um período que era de muita violência e que a gente conseguiu, por várias ações à época do prefeito Felipe, resolver um pouco da condição de violência que a gente tinha na época e houve uma queda de homicídio. Então, alguma experiência a gente já tinha, no sentido de que articulação com a comunidade, né, toda essa vivência coletiva nos ensinou alguma coisa no passado e que a gente poderia aprender com ela. E a gente escolheu o dia 20 para lançar aqui em Diadema o Observatório de Segurança Escolar, é um programa novo. Nós temos um programa na Secretaria de Educação desde 2021 que se chama Escola que Protege, que é um programa de verdade. Aí a gente está falando de violência porque a gente identificou que depois da pandemia houve uma situação de muita violação para as infâncias. Aqui em Diadema a gente trabalha com os pequenos, até o 5º ano do ensino fundamental. E não é incomum, cresceu muito o atendimento do núcleo social, muitas situações, várias situações de violência contra a criança, né? Crianças chegam machucadas. Então, de fato, o mundo está mais violento, eu não tenho dúvida nenhuma, estou falando aqui desse universo dos pequenos. Mas agora, para além dessa violência real que a gente vive, um clima de violência, né? Com os pequenos, né, com os maiores, né, se você vê, a gente não atende o ensino médio, mas eu ouvi tantos relatos também dos meninos ontem que estavam em crise, né, tiveram muita dificuldade de enfrentar, né, porque esse mundo está muito esquisito e a gente precisa falar sobre isso e esse é um pouco o objetivo do observatório. Nós não podemos mascarar fica uma conversa nebulosa. Então, a gente precisa sentar para conversar. E esse é o objetivo do observatório. Nós estamos trabalhando com uma equipe de assistentes sociais pedagógicos, uma parceria muito legal aqui em Diadema com a Secretaria de Segurança Cidadã, liderada pelo secretário Benedito Mariano, né, num trabalho, né, junto com a prefeitura, o nosso prefeito junto. E nessa articulação entre educação e segurança cidadã, junto com outras secretarias de saúde, de cultura, de esporte e de assistência social, a gente estabelecer ações que a gente pode fazer localmente. Dentro da escola, as crianças estão sendo ouvidas, nós fizemos um processo nesse início de ano de escutar das crianças, dos curumins, que são os nossos representantes de salas, para eles dizerem para a gente o que te tira a paz. E a gente perguntou o que te tira a paz na escola, o que te tira a paz na sua casa, né? E no seu bairro. A gente perguntou para eles. Aí o que eles revelam, né? Nesse contexto, o que tira a paz de uma criança em casa são a briga das famílias, toda essa vivência violenta que a gente vive. O que tira a paz no bairro é o vizinho, é a briga, o som alto. E o que te tira a paz, né, numa forma maior, são os barulhos, né? Na escola também eles falam isso, que a escola, o maior que tira a paz deles é o barulho, tal. Então, para o mundo da infância tem um jeito de pensar. Então, a gente quer envolver a infância. Segundo, as famílias, né? Nós começamos agora já várias formações com as famílias de comunicação não violenta. Não é incomum também a gente, nos nossos ambientes, alguém falar some na minha frente, né? A gente tem formas muito violentas de viver e de falar, que a gente também precisa refletir, porque a infância, eu estou falando muito desse lugar da infância, viu, Agostinho? A infância é aquilo que a gente fala, é aquilo que ela considera como válido. Não é uma coisa que no futuro ela vai ser, ela vira o agora, é agora que ela vira. Então, se a ambiência for de violência, ela também vai ter. Então, esse diálogo com as famílias, né, de todos os cuidados que a gente tem que ter. E um destaque que a gente dá para isso, Agostinho,
é a violência, a gente está chamando da violência simbólica, né? Não sei se você tem filho, eu tenho filhos adultos já, mas foram crianças e que o jogo, né? A gente tem falado muito disso, muito, muito com as famílias, né? A atenção aos ambientes, né? Assim, quando eu deixo uma criança jogar um determinado jogo, eu tô dizendo para ela acredita, quando ela brinca de comidinha, ela acredita que aquilo é comidinha. Então, o dia que ela brinca com o jogo, então, as faixas etárias, o momento que uma criança deve ou não ter acesso ao jogo, né? Então, esse controle parental também sobre o uso das redes sociais, né? Sobre o acesso às coisas. Então, com as famílias forte ali, né? Uma outra frente com conselho, né? O observatório trabalha muito nessa dimensão dos diálogos que nós temos que fazer para fora da escola. Convidar ontem no nosso lançamento, que foi dia 20, exatamente por isso, porque a gente tinha que fazer ontem, né? Tinha padre, pastor, a gente chamou as lideranças do bairro, a liderança do bem, para a gente pedir ajuda para a construção territorial também de uma ambiência positiva, né? E nesse contexto geral, claro, né? A gente também está falando muito disso no observatório. Tem uma coisa, a gente também não pode correr o risco, né? A gente não pode nós temos que olhar para os contextos de segurança, para os ambientes, mas colocamos câmeras, né? Hoje nós temos na nossa rede municipal de Diadema das 60 escolas com vídeo monitoramento, com equipamentos de última geração, que captam situações, né, de qualquer... A gente já teve várias situações sendo solucionadas por meio das câmeras. Eu não preciso ter um policial cheio de arma dentro da escola, pelo amor de Deus, salvem as crianças, né? A gente precisa ter a câmera para assegurar, para as famílias saberem que elas estão protegidas, que elas não estão desprotegidas, né? E a gente pensar outras soluções. Então, às vezes as mães... Ontem nós tivemos um caso de Adão, uma mãe que levou a criança para a creche, não conseguia ir embora. Ela não conseguia, ela ficou. Então, esse apoio de psicólogos, assistentes sociais, como a Suzano, você deu um ótimo exemplo, né? Eu também estou estudando Suzano, porque nesses contextos a gente volta a lembrar o que foi, como é que as pessoas resolveram naquele momento. E eu fui ler um pouco sobre, principalmente essa coisa da violência simbólica, como que a gente refaz. E aí, Agostinho, é a sua vida, é a minha vida, né? A vida coletiva está faltando para nós como sociedade. Sentar junto, ficar junto, conversar, ter primo, ter gente feliz em torno da gente. E a escola hoje tem sido esse lugar. Então, nós estamos aqui, primeiro levantando a bandeira. Escola é um lugar de paz. A escola não é um lugar de violência. Nós não podemos deixar que a escola seja colocada na escola a responsabilidade de violência. Nós temos que adultos resolvam aí. Não é na infância que está o problema, né? Então, o observatório está muito focado nessa responsabilização do poder público, com os pais, com os estudantes curumins, para que a gente pense com eles também soluções. As crianças também têm soluções. E a gente, nesse circuito, a gente acredita aqui em Diadema o seguinte: cada lugar é um pedacinho. Vamos acreditar no nosso pedacinho. E cada pedacinho propulsar a sua paz, que é no caminho da cultura da paz que nós estamos acreditando que nós vamos ter as melhores soluções, e é nessa nossa aposta. Estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, com a secretária de Educação da Prefeitura de Diadema, professora Ana Lúcia Sanches. Eu tenho filhos, já são grandões já. Minha filha tem 22 e meu filho tem 21. E eu estava conversando com eles sobre isso, né? Porque, apesar de eles estarem numa outra faixa, né? A senhora está falando particularmente aí no caso da Prefeitura de Diadema das crianças menorzinhas, né? Aliás, eu fico pensando como deve ser difícil você tratar... Eu não sei, aliás, não sei. Ser mais difícil ou mais fácil tratar desse assunto com crianças pequenas. A senhora sabe que eu durante um tempo, acompanhei muito a área policial, né? Eu confesso que não tenho saudade nenhuma disso, mas a gente tem umas experiências que são marcantes mesmo. Então eu estava acompanhando um trabalho, eu vou devagar um pouco aqui, mas depois a gente junta as pontas aqui. Acompanhando o trabalho do pessoal que faz retrato falado, que é uma arte fazer retrato falado. Para quem sabe fazer, e tem gente boa nisso, é uma arte. E aí você tem que tirar da pessoa, da vítima ali, né,
vítima, alguém que foi vítima de uma agressão, e ela fica bloqueada, né? Assim que funciona, pelo que eu entendo. Você fica em choque, e a arte do retratista, entre outras, é conseguir arrancar da pessoa detalhes que ela nem sabe que ela está lembrando mais. Ela não lembra mais, mas está guardadinho lá. E ele vai fazer o retrato da pessoa que a agrediu. E em alguns casos é impressionante, parece o retrato mesmo, parece uma foto. É um negócio inacreditável. E aí tem um capítulo à parte que é quando, lamentavelmente, os agredidos são crianças. Então você acompanha, eu até me arrepio, você acompanhar o retratista tentando tirar da criança, com sutileza, né? Porque você não pode, você tem que ser, é um passarinho que você tem que tratar na ponta dos dedos. E aí você conseguir fazer com aquela criança que ela vá retomando e vá contando. Então eu não sei no caso aí de vocês, é lógico que a comparação talvez seja um pouco forçada, mas é mais ou menos isso, é um cuidado especial que você tem que ter quando você está tratando com crianças muito miudinhas, né, secretária? Sim, sim, mas a gente, quando a gente fala para uma criança, na verdade, quando a gente lida, nós estamos lidando sempre no contexto da paz. Nós não vamos lidar com o contexto, nós perguntamos para os curumins, que são os representantes de salas, o que tira a paz, porque nós precisamos, nesse momento, também levar para as famílias o contexto da paz, não da violência. E quando a gente mostra para as famílias o resultado do diagnóstico que as crianças trazem, é revelador também para as famílias, né? Como é que a gente pensa, não só, não é o clima de segurança, né? É muito triste isso, mas é como a gente vai entendendo os aspectos educacionais, né? A escola ensina mais as famílias do que o mundo ensina as crianças. Então, nós precisamos tirar nós precisamos ouvir mais as crianças. As crianças são puras, Agostinho. As crianças acreditam nas pessoas. As crianças, elas confiam nos amigos. Isso é a coisa mais preciosa que a gente pode ter do ser humano, é deixar a infância nos ensinar um pouco mais, né? Então, esse contexto que nós estamos vivendo agora é um contexto de muita desconfiança, todo mundo com medo o tempo inteiro, tal. Isso deseduca uma criança. Uma família que está tensa, nós estamos tensos, é óbvio que nós estamos tensos. Eu não dormi bem esses dias também. Não significa que está tudo bem, e tal, mas a gente precisa ser muito rígido. Quando a gente propaga uma fake, quando a gente incentiva, né, essa vivência violenta, a gente também vai se afastando desse ser original que somos nós. Então, é tempo, né? Eu acho que é tempo. Nós estamos em tempo ainda. E nós, na escola, a gente acredita nisso. A gente acredita que aqui em Diadema, né, o nosso trabalho pedagógico, os educadores são muito comprometidos, né? Nós estamos nessa ação conjunta. A prefeitura se uniu. Essa é uma coisa muito bonita também, porque às vezes, né, você ter todo mundo conectado, o nosso prefeito junto, apoiando, porque nós precisamos todo mundo junto, pensando sobre esse mundo melhor, esse mundo de oxigênio, de luz, né, para que a gente possa ter um futuro um pouco mais digno para essas crianças. É isso. Aliás, a gente está falando com a secretária de Educação de Diadema, pelo histórico que Diadema tem. A senhora chegou a citar isso no começo, né? 2000 foi uma fase difícil, né? Eu moro em São Caetano, conheço Diadema bem, e passou por uma fase bem delicada mesmo. Como vários bairros aqui de São Paulo também não é privilégio de Diadema, né? Antes fosse. Mas a coisa avançou muito. E, inclusive, parte do que o governo federal anunciou recentemente, o presidente Lula, de medidas a serem tomadas em nível federal, é lógico que há uma divisão de responsabilidades, né, do município, do estado e do governo federal, né? E aí cada um vai conduzir da forma que achar melhor. Mas a sinalização dada pelo governo federal são dos joguinhos lá. Então, aliás, também tem o seguinte, a gente sempre ouve dizer o seguinte: eu sou da época do Pica-Pau, do Patolino, do Bip-Bip lá, que explodia, né? É Papaléguas, que ele explodia o coiote, né? O coiote caía daquele penhasco, explodia lá embaixo. Exatamente. E nem por isso eu saí explodindo as coisas, né? Então, assim, mas o meu filho diz o seguinte, que não é o jogo.
Foi o que ele disse, Ricardo. Não sei se é verdade. Não é o jogo que faz a criança ficar violenta. Mas nos jogos, você tem grupos que se formam. Grupos dos jogadores que conversam entre si, né? No aplicativo. Como é que é, Aline? Fala aí. Tem um aplicativo chamado Discord, que os gamers conversam entre eles. Então. Então é isso. Então o que ele diz é o seguinte, e aí, me corrija, Aline, ele fala assim, às vezes de outros países também, vem gente. Sim. Então assim, você conversa com um jogador que tá, sei lá, na Ucrânia, que tá na... Então, e ele fala que existe xenofobia com brasileiro, enfim... Tudo que tem é isso, né? Uma comunidade como essa, você tem gente muito legal, você conhece gente maravilhosa que você jamais conheceria, mas também você enfrenta umas tranqueiras por aí. Então talvez, eu só estou reproduzindo o que meu filho falou. Talvez esse discurso, e não foi o que a senhora fez, mas um discurso que pareça ser contra o jogo, talvez não seja muito produtivo. Talvez o que está no entorno do jogo é que pode causar algum mal, viu, professora? Não, a gente está, até a nossa equipe também já refletiu isso comigo, viu? Parece que foi combinado aqui. Tem uma coisa que a gente está refletindo, que é a idade, né, Agostinho? A idade. Isso eu vou defender sempre. Eu, como educadora, não posso achar que é natural que uma criança jogue um jogo que tem 3 letras de pequenininho. Não posso naturalizar isso. Né? Eu acho que estou falando isso do ponto de vista biológico até. Assim, a formação né, intelectual de uma criança se dá a partir de vivências concretas. Então, o período que ela está no processo de abstração, ela não pode. Então, nada contra o jogo, nenhum, não imagina. Mas eu sou muito atenta ao acesso que a gente dá à criança, principalmente na primeiríssima infância. Então, crianças estão jogando com uns 4 anos, 5 anos, isso não é correto. Então, estou aqui alertando, né, como educadora. Não nessa dimensão aí, eu acho que tem, claro, todo mundo joga, né? Eu também sou da sua geração do Papaléguas, né? E a gente também jogou, né? A gente jogava asteroide no Atari, enfim. Não, eu também não quero construir esse mundo superficial, tal. Não, eu acho que o mundo é isso, é contraditório, tal. Mas a gente precisa ter responsabilidade, né? Talvez o jogo é uma questão, mas também o uso das mídias, o tempo das crianças expostas à mídia, né? É muito, muito grave também o tempo, né? O silêncio que a gente consegue dando o celular para uma criança. Então, todo esse contexto da vivência da infância que eu estou destacando, assim, vamos prestar mais atenção para a infância, vamos dar mais tempo, né, para que elas possam viver plenamente. E o observatório quer trazer esse diálogo local, quer trazer essa conversa local e ações. Quais as ações nós vamos fazer juntos, coletivamente, né? A escola é um locus importante em cada território. Você sabe que nas periferias o que a gente tem é a escola, né? Então aquele lugar é muito potente e nós temos muitos exemplos já. Você mesmo relembrou, Diadema tem essa experiência. Nós não precisamos fazer nada tão novo que a gente não saiba que funcione. É a sociedade de mão dada, junto com as famílias, junto com as crianças, junto com os professores, buscando esse lugar de paz da escola e trazendo a comunidade, né? A gente pensando junto soluções. Isso nós estamos fazendo aqui, sem esquecer, né, de olhar as crianças pelo vídeo monitoramento, tudo isso junto. É isso. E nesse conceito e ação, né, essa junção de dimensão do trabalho e da concepção que está muito unida aqui na nossa cidade de Diadema. É isso. E é exatamente isso, né? Quando a gente está falando como educadora, então é natural que a professora fale do que ela domina, né? Isso não exclui, longe disso, outras ações importantes. Acho que talvez a mais relevante, nesse pouco tempo que a gente teve desde esses ataques, né? Foram poucos dias, né? Não dá também para você revolucionar, mudar toda uma realidade que já se estende há tanto tempo. Mas acho que um dos mais relevantes foi esse do Ministério da Justiça, de rastrear perfis de rede social
E tirar do ar mesmo, né? Tirar do ar. Eu estava noticiando esses dias agora, ontem, anteontem, secretária, uma notícia que eu nunca imaginei que fosse dar, que era uma operação da polícia com mandados de busca para menores de idade. Busca para interdição, para internação de menores de idade. Olha que ponto nós chegamos, né? Porque de fato se constatou nessa busca que foi feita que alguns menores estavam criando esse clima de terror nas redes sociais, né? Então, enfim, é sinal dos tempos mesmo. Então, só para dizer que são várias frentes, né? Tem a área da investigação, da inteligência, principalmente. Acho que nem tanto da ação física do policial na porta, eu também não gosto muito. Mas dessa inteligência da polícia que vai chegar antes, né? Que tem que chegar antes da tragédia consumada. Infelizmente, a gente também tem falhado nesse aspecto. Secretária, só para a gente terminar essa nossa conversa, eu agradeço demais a sua atenção aqui conosco, com o convite da Rádio Bandeirantes. O que a senhora projeta daqui para frente? Porque a gente viveu esse drama todo, não dá para dizer que foi surpreendente os ataques, porque já se sinalizava para esse clima. Inclusive, eu lembro bem que um dos pontos durante o governo de transição, aquele período de transição que se tentou fazer um pente fino nas várias áreas, saúde, segurança, educação e tal, na educação já se falava desse clima meio estranho que pairava no ar. Mas, enfim, passado o dia 20, que era um fantasma também que rondava a gente aqui, a senhora imagina o quê? Um momento mais de tranquilidade, de pacificação? Vamos ter um tempo para que essas medidas comecem a dar resultado, professora? Eu acho que a gente tende sempre, Agostinho, a adormecer um pouco depois que passa. Por isso que nós, se é sério, por isso que a Prefeitura de Diadema tomou a atitude de fazer uma coisa séria, né? Se a gente quer conversar sobre as situações de violência escolar, tem que ser sério. Por isso que nós estamos constituindo o observatório, nós estamos com o programa Escola que Protege, fazendo acompanhamento de frequência, né? Um dado que eu esqueci de falar para você, você sabe que das violações, de toda a situação de violência contra a criança, o principal indicador que a gente tem, isso é sério, isso é violência, é a falta na escola. A gente já identificou quando uma criança falta 3 vezes, a nossa equipe já vai atrás, faltou 4, 5 vai a equipe do núcleo social, assistente social e psicólogo na casa, porque está ali situações da verdadeira violência. Então, a gente também quer dialogar sobre os contextos de violência, né, os que são cibernéticos. Isso a Secretaria de Segurança Cidadã está fazendo um trabalho maravilhoso. Ontem, inclusive, prendeu aqui em Diadema, não sei se foi em Diadema ou em outra cidade, eu não sei exatamente essa informação, mas essa informação que você trouxe aí, de que, de fato, alguém disseminou uma mentira e a polícia prendeu. Então, é muito legal também quando a polícia atua para neutralizar. Mas voltando aqui para Diadema, né, nós estamos nessa ação com o observatório em 4 regiões da cidade, uma por região. Essas 4 escolas vão ser polos regionais de ações. A gente está dizendo assim, diagnóstico, mitigação e avaliação. Então, nós vamos diagnosticar em cada região quais são as questões relacionadas aos contextos de violência, as ações, né? Então, vamos estudar isso, vamos estabelecer quais as ações, mas fortemente todo esse processo de formação faz parte, mediação de conflito, isso é parte integrante, e depois avaliar se o sentimento de violência melhorou ou não, porque a gente também precisa perceber que nós tivemos uma ação sobre isso. Então, a ida das famílias às câmaras, para elas verem lá na central de monitoramento, que fica lá na GCM, um grande centro, um lugar fantástico para materializar que há uma segurança que não precisa ser armada, que ela pode sim proteger, são várias, né? Tem todo tipo de acesso às informações necessárias para a segurança, acionada direto com a segurança cidadã, e que ao mesmo tempo a gente pode ter, né, a segurança externa e o interno sendo feito. Então, a nossa aposta daqui para frente é de que nós precisamos conversar sobre isso. Eu até dou dicas, sim, acho que todo mundo deveria continuar não falando da violência, mas analisando os contextos de violência e pensando quais ações nós precisamos neutralizar ponto a ponto
para que a gente vá construindo localmente um novo cenário, né? E acreditando nisso, nós precisamos acreditar no bem. O bem existe, ele habita nessa terra e se a gente opera, ele dá certo. Eu acredito muito nisso também. Também acredito. Aliás, a senhora citou um ponto importante, de vários, né? Mas esse último da evasão escolar, né? Que é um problema em todos os aspectos, né? Mas também nessa área da violência, né? Porque a criança no ambiente doméstico muitas vezes acaba sendo submetida a violências também, seja dentro de casa, seja fora de casa, enfim, e ver como é difícil, né? Não é fácil, né? Se fosse fácil já estava resolvido. A gente, num desrespeito à Secretaria Municipal, a qual a senhora comanda em Diadema, mas assim, o ensino médio, né? Que também tá em discussão, o novo ensino médio, né? Que tem pontos, parece bem interessantes, mas você vê, quando você imagina que você está fazendo o melhor, às vezes não é tão simples. Então, se fala, por exemplo, no ensino integral, né? No dia inteiro, que é maravilhoso, né? A criança o dia inteiro na escola, quer coisa melhor? Não, né? É sensacional. Se a escola for boa, então é ótimo. Só que parece que os números mostram que, em alguns casos, o fato da criança ficar o dia inteiro leva ela, por tabela, à evasão, porque ela tem que produzir em casa, ela tem que ajudar a família no sustento, enfim, é legal a criança trabalhar ou ajudar a família em alguma atividade. Não é legal, a criança tem que estar na escola, mas a nossa realidade é outra que vai fazer, né? Então, se a gente avançar, enfim, eu não sei como é que se desata esse nó, mas para muita gente, nesse momento, para algumas famílias, o ensino integral é mais um problema do que uma solução. Incrivelmente, isso parece que tem esse efeito nocivo. É difícil, né? Não é simples, né, secretária? Não é. E a gente tem que ter... Eu sou defensora da educação integral de boa qualidade, né? Sim. Aqui em Diadema a gente estamos construindo aí. Porque a criança também, no ambiente escolar, às vezes, se ela tem um bom trabalho, tem que ser sério. É essa a questão. A gente precisa o trabalho tem que ser efetivo, precisa ser duro, né? E muito responsável. Aí tudo dá certo. É isso. Então, acho que Diga, desculpe. Não, eu só ia reiterar isso, né? A educação integral eu vejo como solução, né? Mas com um trabalho articulado, com um trabalho organizado, um trabalho de dia inteiro, mas de dimensões integrais, esporte, cultura, né? A gente precisa ter outras formas de viver a educação. Não adianta socar lá num gradilzinho o dia inteiro, isso não vai resolver. Eu também concordo com você e defendo essa educação integral, eu defendo muito mesmo, que a gente tenha uma boa educação integral. É isso. Secretária Ana Lúcia Sanches, secretária de Educação da Prefeitura de Diadema. Se a senhora me permite, chegou uma pergunta aqui de um ouvinte nosso. Se a senhora me permite, eu vou colocar no ar aqui. Ele fala sobre bullying, que é um assunto que a gente não tratou aqui e que sempre permeia essa discussão. Vamos ouvir? Vamos lá. Bom dia Agostinho, bom dia professora. Quem está falando aqui é Francisco Pessoa de São Bernardo do Campo. Eu gostaria que a secretária pudesse me dizer, eu estou ouvindo o assunto aí, até agora não foi abordado, a questão do bullying. O que é feito para coibir esses bullying? Se tem alguma ação da prefeitura, dos professores, dos diretores, para coibir, sabendo-se que o bullying representa praticamente 48% aí das atividades aí. Legal. Sim, posso responder? Por Sim, favor. Francisco. Olha, eu estava esquecendo disso. Das formações que nós estamos trabalhando, o bullying é central. Porque esse contexto, né, se a gente recuperar, inclusive, o exemplo de Suzano, tudo também circunda esse universo, né, bullying, racismo, né, aqui em Diadema a gente vive também contextos de crianças pobres, pretas e periféricas, né, assim, então esse contexto também está contido na vida das crianças
e nós estamos trabalhando muito efetivamente no observatório. Das frentes de formação é o combate ao bullying. Ela já começou, e nós temos um programa que nós vamos passar com todos os curumins na discussão. A gente está usando os curumins como esse coletivo que reflete, que discute com seus amigos também. Então, obrigada pela pergunta. É Sim. Isso aí, foi ótimo. É isso, o assunto é longo, precisamos retomar qualquer dia essa conversa. Eu agradeço demais a secretária Ana Lúcia Sanches, secretária de Educação da Prefeitura de Diadema. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Até uma próxima, bom feriado e bom final de semana para todos aí, tá bom? Muito obrigada, Agostinho. Um prazer estar com você, com seus ouvintes. E vamos junto, vamos pensar pela infância, vamos pensar pelas crianças, vamos pensar por esse mundo melhor, que é o melhor lugar que a gente pode fazer. É o lado do bem e da paz. A cultura da paz precisa ser propagada. É isso. Beijo e até mais. Beijo, obrigado. Secretária de Educação de Diadema.